Bom dia, queridos. Graça e paz seja com cada um de vocês. Quero dar aqui meu bom dia a cada um. E estamos mais uma vez iniciando este tempo de oração, este tempo de oração da madrugada, que na verdade já está amanhecendo, já está clareando o dia. Então eu quero dar assim meu bom dia a cada um de vocês, mais uma vez, iniciando esse tempo poderoso. Vamos ver o que Deus tem para nós nesta manhã, para nos edificar, para nos levantar neste dia, nos ativar e promover algo poderoso em nossa vida nesta manhã. A palavra do Senhor é muito rica, a palavra do Senhor ela tem revelação. Ela tem revelação, ela tem poder para transformar a nossa vida. E, além do mais, ela também tem poder para nos limpar. Por isso, a palavra de Deus é como a água que vem para nos limpar. E que cada dia que nós estamos lendo a palavra de Deus, sempre a nossa expectativa é que ela venha nos refinar, nos purificar, nos lavar de toda imundícia e cada dia nos tornar mais semelhantes a Jesus. Amém, queridos? Eu quero ler para vocês e, se Deus assim nos der alguma revelação, queremos compartilhar o livro de 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo escreve aos Tessalônicos dizendo as seguintes palavras. Diz assim: Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, os tessalônicos estavam muito preocupados com a vinda do Senhor Jesus. Como comentei na outra vez para vocês, eles achavam que o Jesus já ia voltar logo e acabaram deixando de fazer suas atividades normais, porque eles entenderam que Jesus voltando não tinha mais necessidade de trabalhar, não tinha mais necessidade de fazer nada. Então eles começaram a ter o entendimento de que já não precisaria mais fazer nada. Mas aqui em 2 Tessalonicenses, Paulo está dizendo: não se deixem abalar, nem alarmar por qualquer tipo de informação. Jesus já está voltando, ou Jesus já voltou. Havia essa notícia de que Jesus já tinha voltado. Amados, nós vivemos dias onde muitos sinais que Jesus profetizou lá em Mateus capítulo 24 estão acontecendo e vêm acontecendo, se acirrando em todas as esferas da nossa sociedade, do nosso entorno. Muitas coisas, muitos sinais já estão acontecendo e nós devemos estar atentos, devemos estar assim perceptivos de que alguma coisa Deus já está movendo e são sinais apenas. Por exemplo, nós tivemos uma informação que saiu nos jornais, você deve ter acompanhado, de um terremoto na Turquia, a 17 quilômetros do mar que rega a Turquia, a 400 quilômetros de profundidade. Uau! Imagine 400 quilômetros de profundidades. Houve um terremoto, gerou um tsunami. Além de o mar tragar a orla daquela região,
ainda entrou com tremores, derrubando edifícios. Queridos, Jesus está voltando. As leis que estão sendo querendo ser, que estão tramitando no Congresso Nacional, de estabelecer a ideologia de gênero como uma obrigação em todas as escolas. Amados, coisas terríveis estão por vir. Precisamos seguir orando, precisamos seguir clamando, mas aqui Paulo diz, não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente. É tempo de estar orando. Enquanto muitos ensinam que já não precisa orar, que já não precisa jejuar, que já não precisa nem congregar, escute, amados, esse é o tempo de congregar, esse é o tempo de orar, esse é o tempo de jejuar, é tempo de buscar a Deus. Queridos, as coisas não vão melhorar. As coisas não vão melhorar. O mundo não tem boas notícias para mim, não tem boas notícias para você. Nós precisamos orar, precisamos desfrutar da presença de Deus, precisamos fazer da alegria do Senhor a nossa força, para que não nos deixemos abalar e nem alarmar, queridos. É impressionante isto. Não se deixem, diz o versículo 3, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. Então, ou seja, teremos os sinais que já estão acontecendo, mas antes, além dos sinais, viria o espírito da apostasia. O que é apostasia? É o espírito do engano. E o espírito do engano está se infiltrando já de alguns anos para cá e aquela mentira está sendo transmitida como verdade. Veja só, até tem pastores, até certo ponto, um líder católico disse, né, que devemos reformular a Bíblia, porque a Bíblia está ultrapassada. Agora, pastores começar a falar isso não é normal, queridos. Pastores afirmando que, de fato, a Bíblia tem que, a Bíblia tem que contemplar o casamento de pessoas do mesmo sexo. Pastores falando isso. Amados, é muito complicado isto. A apostasia está chegando. E você e eu precisamos estar cientes, não podemos aceitar facilmente essas ideias. Não se, depois que Paulo diz, não se deixe abalar, nem por carta, nem aqui, o primeiro texto diz assim, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta. Ou seja, muitas vozes estão falando e estão trazendo o Espírito, estão no processo de iniciação da apostasia, do espírito da apostasia, do espírito do engano. Muitos cristãos estão sendo enganados, engobados, estão sendo totalmente distanciados da essência da palavra de Deus. Por isso que nesse ano, queridos, tudo que nós fizemos até agora, com discipulado, com as palavras de quinta, de domingo, com as ministrações dos jovens nos sábados, com as orações da madrugada, tudo tem sido um ensino da palavra. Por quê? Porque, queridos, o tempo da apostasia já está chegando, já está aí. Já está aí. É só você começar a ler e passear um pouco pelas redes sociais, você vai ver quanto engano, esses dias eu encontrei, a minha esposa encontrou um amigo, não é amigo, um conhecido nosso, que até ministrou em nossa igreja no Paraguai, e um varão assim tremendo, estudou na escola de adoradores, foi uma pessoa assim tremenda na adoração, dirigiu a adoração naquele então, e uma presença de Deus. Hoje,
Essa pessoa está afastada dos caminhos do Senhor, tem a sua família, mas está afastada do caminho do Senhor, falando um monte de bobeira nas suas redes sociais, falando coisas sem sentido, frases de homens, frases de budismo, frases de pensadores, de teólogos. Uau! Não se deixem, não deixem que os engane de modo algum, diz, porque antes daquele dia dos acontecimentos virá a apostasia, virá o espírito do engano, será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus e é objeto de adoração. Está falando do anticristo, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Ou seja, Paulo já estava dizendo, eu não estou com vocês agora, mas quando estive com vocês, eu falei isso para vocês. Eu os alertei. Por que vocês estão abalados agora? Por que vocês estão agindo dessa maneira? A verdade, diz Paulo, é que o mistério da iniquidade já está em ação. Já está em ação. Você e eu sabemos. Restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então, diz Paulo, será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, está falando do anticristo, da pessoa do anticristo. E o espírito do anticristo já está no mundo, já está operando no mundo, enganando a muitos os da fé. Por isso, amados, por isso, você precisa ter a revelação e discernir o corpo de Cristo. Amanhã, na ceia do Senhor, eu vou falar um pouco sobre isto, para que possamos ter a revelação do congregar, da adoração e de tantos outros elementos que fazem parte do discernir do corpo de Cristo. Precisamos estar conectados, precisamos estar ligados, precisamos estar acesos, precisamos estar atentos, porque senão seremos literalmente enganados, porque o espírito da apostasia é um espírito muito forte, amados. Porque aquele que já é do mundo, as pessoas que estão no mundo, já estão no mundo. Essas pessoas não são alvos do anticristo. O anticristo vai querer enganar você. Você que está na igreja, você que está firme em Jesus, você que está adorando a Jesus, você que está trazendo seus dízimos, suas ofertas, você que é fiel congregando, você que não falta aos cultos, você que está sempre assistindo às orações, que você sempre está participando, queridos, você é o alvo do anticristo para a apostasia. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ou seja, meu Deus do céu, amados, veja o que está dizendo Paulo. O espírito do anticristo também vai fazer milagres. E nós vamos discernir, uau, esse milagre não é de Cristo. Esse milagre é do anticristo. É um milagre do anticristo. Vejam como Deus está nos orientando aqui, que quem não tem a percepção, quem não tem o Espírito de Deus, não terá como, escute, não terá como discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. É muito sério isto. Paulo diz no versículo 10, ele fará uso de todas as formas de engano e da injustiça
para com que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que é a palavra de Deus, que os poderia salvar. Que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira. Ou seja, quem rejeita a palavra de Deus, quem rejeita o preparo para ser um remanescente, o próprio Deus enviará um espírito sedutor a fim de que creiam naquela mentira, por ter rejeitado a palavra de Deus. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. E tem quantas pessoas que têm prazer na injustiça e acham que estão abafando. Ah, mas eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, só estou vivendo a minha vida. Deus diz que isso é injustiça. Aquele que não vive debaixo da justiça da palavra de Deus e não pratica é injusto. E Deus torna como injusto e como culpado. E no dia do juízo não terá sido julgado como inocente. Será culpado por causa da apostasia. Amados, é muito sério isto. Versículo 13 diz assim: mas nós, está falando de nós, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Desde a eternidade, Deus programou você para você ser salvo. Mas esta programação só dará certo se você será salvo mediante guardar a vida no Espírito e a fé na verdade. Há duas condições para você manter. Diz, você deve manter a obra santificadora do Espírito, você precisa manter. Ser santos, sem santidade ninguém verá a Deus. E a fé na verdade. Paulo disse, combati o bom combate, lutei, corri a carreira, combati o bom combate, mas eu guardei a fé. Guardei a fé, mantive a minha vida santificada, separada do mundo. Sim, eu fui criticado porque eu jejuava, fui criticado porque eu congregava, fui criticado porque dava meu dízimo, fui criticado porque eu ofertava, fui criticado porque eu servia na igreja, fui criticado porque eu não me misturava com as coisas do mundo, mas eu guardei a obra santificadora do Espírito Santo em minha vida e guardei a fé em Deus. Guardar a fé significa estar praticando a palavra de Deus, alinhado, aprumado com a sua vontade. Isso é a fé na verdade. A fé na verdade não é simplesmente, não, eu creio. Não, a sua fé tem que ter obras. E as obras são estas, a prática da palavra. E manifestar os efeitos do poder que essa palavra afeta a minha vida. Não é tão simples assim. Não é? Não, eu creio em Deus. Sim, todo mundo. O diabo também crê em Deus. Mas ele não pratica as coisas de Deus. Se você realmente crê em Deus, então a obra santificadora do Espírito Santo vai fortalecê-lo nessa verdade e levá-lo à prática desta verdade. Não adianta dizer, eu amo a Deus, eu creio na sua palavra, mas não vive a sua palavra, não anda conforme a sua palavra, não obedece a sua palavra, é desobediente. Amados, precisamos ter esta revelação. Precisamos ter esta revelação. Eu vou ler novamente o versículo
13, ele diz assim, mas nós, está falando de nós, devemos sempre dar graças a Deus, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio você tem que ter a revelação. Deus me escolheu para ser salvo, mediante, há uma condição aqui. Deus me programou para viver a eternidade com Ele, mas mediante a obra santificadora do Espírito Santo e a verdade, a fé na verdade da palavra de Deus. Duas coisas vão salvar você: a obra santificadora do Espírito Santo e a fé na verdade, com obras. Versículo 14 diz, Ele os chamou para isso por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não há como conhecer a glória de Deus senão através do Evangelho de Jesus Cristo, através das boas novas de salvação. Creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvos tu e a tua casa. Portanto, diz Paulo, irmãos de Tessalônica, irmãos de Osana, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhes foram ensinadas de viva voz ou por nossa carta, ou seja, a doutrina de Cristo, a doutrina do Evangelho de Cristo, a doutrina do amor da paternidade, do amor de Deus, a doutrina da graça reveladora da nossa salvação para a eternidade. E que o próprio Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, diz Paulo, que nos amou e nos deu eterna consolação e de boa esperança pela graça, de ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Uau! Que texto precioso, que texto rico desta carta de Paulo, trazendo um esclarecimento ao coração dos irmãos de Tessalônica. E que hoje serve para mim, serve para você, tão lucidamente, tão presente, porque o tempo que nós estamos vivendo, queridos, é o tempo onde nós estamos vivendo já o tempo da apostasia. Vejam as leis ridículas que estão tentando implantar em nossa nação, onde não haverá nada que possa tirar, ou que possa revogar, nem o mais alto escalão da autoridade da nossa nação poderá tirar. Estão tentando fazer leis que vão permanecer para estabelecer o espírito da apostasia. Por isso, precisamos orar, amados. Precisamos clamar a Deus. Precisamos jejuar. Precisamos perseverar. Precisamos estar vigilantes. Precisamos estar lúcidos com a palavra de Deus. Por isso, Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não for o construtor da sua vida, dos alicerces, dos fundamentos da sua vida, em vão você irá trabalhar. Tem tantas pessoas que por falta de revelação estão na igreja, estão ali servindo até, mas não tem a revelação do amor, a revelação do corpo de Cristo, a revelação de trazer seus dízimos, de ofertar, a revelação da comunhão, da palavra, das obras da fé. Se não tiver revelação, será inútil, diz, trabalhar na construção.
tudo que nós fizermos, amados, participar do discipulado é uma revelação. Queridos, não podemos simplesmente, que coisa, toda segunda agora tem discipulado. Tá, o pastor quer que faça, né, o resumo. É um esforço você fazer o resumo. Queridos, se o Senhor não for o construtor da sua vida espiritual, então em vão você está fazendo o seu resumo. Em vão você faz a obra do Senhor. Não, queridos. Precisamos permitir que Deus, o próprio Espírito de Deus, vai construindo a santidade na nossa vida. Com revelação. Com revelação. Por isso, amados, muitas pessoas criticam esta visão porque parece ser tão difícil. E é difícil, amados. Porque dentro desta visão, amados, é um abrir mão. E quem nos deu a salvação, quem pagou o preço pela nossa salvação, nos deu exemplo do que é abrir mão. Jesus abriu mão de sua glória. Jesus se tornou 100% homem. Quando que ele se tornou? Quando nasceu? Não, ele se tornou homem 100%. Quando ele foi batizado nas águas. Sabe por quê? Porque o batismo nas águas é para pecador, lembram? Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o batismo está implícito no processo da purificação daquele que tinha pecado. Morre com Cristo e ressuscita para uma nova vida. Mas por que Jesus Cristo foi batizado? Se Jesus não tinha pecado. Sabe por que Jesus foi batizado? Para ele morrer para a glória que ele tinha como Deus. E ao ressuscitar das águas, ao sair das águas, ele ressuscitou como 100% homem, para que como homem, cheio do Espírito Santo, ele vença Satanás. E aí ele provou que se eu sou cheio do Espírito Santo como homem carnal, como homem humano, eu posso vencer Satanás na minha vida. Posso vencer o pecado, posso vencer as tentações, posso vencer as aflições, posso vencer tudo. Por quê? Porque Cristo venceu. Por isso diz, em Cristo somos mais do que vencedores. Quando você está declarando esse texto, em Cristo somos mais que vencedores, você está declarando que você tem a revelação de que Cristo, como homem 100%, venceu. Jesus, como Deus, seria muito fácil vencer o inimigo. Por isso ele teve que ser batizado. Diz, para que a Escritura se confirmasse que Jesus, filho do homem, vença Satanás por meio do Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo, logo depois do batismo, o levou para o deserto para ser tentado. E ali ele foi tentado, mas como Jesus venceu, cheio do Espírito Santo, quando ele disse, escrito está. Escrito está. Como você vai vencer? Cheio do Espírito Santo, para que o poder do Espírito que está dentro de vocês, o poder da santificação do Espírito, através da sua fé, vai responder e vai dizer para o inimigo, escrito está. E a palavra de Deus estava incutida a vocês. Sabe qual é o maior problema dos cristãos hoje? Por que não vencem? Porque não tem conteúdo. Não tem vida de espírito. Não tem palavra dentro do seu espírito. Seu espírito está vazio. Ou está cheio de futilidades deste mundo, do espírito deste mundo. Então vem o inimigo e há uma identificação, porque os espíritos se atraem. Os adúlteros se atraem, os fornicários se atraem, os que têm o mesmo vício se atraem. Por quê? Porque o espírito é o mesmo. Eu não sei se estou esclarecendo algumas coisas para muitas pessoas nesta manhã. Não, eu não tinha planejado falar, era para nós já estarmos orando, mas escute, amados. É muito importante isso que nós estamos falando aqui. Davi,
em Salmo 127, diz: será inútil levantar cedo ou dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, se o Senhor não for o construtor da sua casa. Se o Senhor não for o construtor da sua casa, será inútil levantar cedo ou dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento, será inútil. Você trabalhar por futilidades e não por causa de um propósito de Deus para a sua vida. Portanto, amados, nesta manhã, vamos declarar que o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é a nossa redenção e que nós devemos estar conectados e ligados. Amados, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Neste dia, hoje, dia 31 de outubro, em todo o mundo é celebrado Halloween. Halloween, Dia das Bruxas. Dia em que é como se fosse o Natal dos satanistas. Como se fosse o nosso Natal em Cristo, o Natal deles, do inimigo. Amados, hoje muitas pessoas vão perder a sua vida em sacrifícios humanos. Hoje haverá derramamento de sangue em prol do estabelecimento do espírito da apostasia. Cuidado, queridos. Cuidado com as celebrações. Tem muitos cristãos que estão celebrando Halloween nas suas próprias casas com balões pretos e cor laranja, com aquelas abóboras, vestindo seus filhos de demônios, de bruxos, de bruxas, e vão batendo na porta das casas para pedir doçura ou travessura. Doces ou travessuras. E as pessoas, ai, que bonitinho, tal, pega e dá doces. Você está alimentando o espírito da apostasia na sua casa. É a porta que você abre para que o espírito da apostasia entre na sua casa. E de uma forma doce estão enganando o mundo inteiro. Hoje é o dia de celebração desse. E está chegando com tanta força no Brasil. É impressionante, queridos. Nos Estados Unidos, até tem igrejas cristãs que estão estacionadas no templo, que não tem revelação nenhuma, estão ali nas suas EBIs celebrando Halloween. É muito triste isso. Para você perceber o quanto o inimigo avançou no reino de Deus para roubar o coração das pessoas. Não seja você o alvo. Amados, Halloween, se você começar a ler a estrutura, a origem, ela se originou no inferno, queridos. Portanto, escute o que eu estou dizendo. Dê atenção às minhas palavras e tenha a revelação para que você possa ser santo. Ser santo é ser separado de tudo. Ser separado dos conceitos deste mundo. Amém, queridos? Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Coloque seu amém ali e coloque, sim, nós cremos, temos a convicção de que este é o caminho que Deus tem nos dado, que é a sua palavra. A palavra de Deus está sendo atacada, inclusive por pastores das igrejas, dizendo que toda aquela parte que fala dos pecados sexuais devem ser removidos. Por quê? Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Se Ele nos deu livre-arbítrio, o amor dele recebe todo mundo, então por que está fazendo essa separação? Vejam para onde chega a mente humana, queridos. É impressionante isto. Vamos orar neste momento. Uau, nosso horário está indo tão rápido, mas vamos orar neste momento. Espero que esta instrução tenha sido valioso para você. Espero que essa instrução tenha sido importante para a sua vida, porque eu creio que
nós precisamos, nós precisamos entender que estamos vivendo os fins dos tempos, queridos. Estamos vivendo. 2021, todo mundo diz, espero que 2020 vá. 2020 foi um ano difícil, foi um ano terrível para isso, por causa da pandemia e tal, e tal, e tal. Queridos, 2021 não vai ser muito diferente, não. É por isso que estamos chegando no ponto onde o justo será levantado e o injusto também será levantado. Ambos se levantarão. E muitas pessoas vão se definir como verdadeiros cristãos que amam a Deus ou como aqueles que serão influenciados pelo espírito da apostasia. Pelo espírito da apostasia. Pastores se levantarão para ser instrumentos da apostasia, como já está se levantando. Um pastor falou uma coisa, daqui a pouco outro pastor, daqui a pouco outro. São 3 ou 4 pastores aí no mundo que estão se levantando. Pastores relevantes, pastores importantes, estão falando da apostasia já. Mas estão do lado da apostasia, não do lado da verdade. Tenha muito cuidado. Por isso, amados, esse sempre tem sido o meu cuidado com vocês. Cuidado com as pregações que você está ouvindo de pessoas. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Qual o tipo de som que você está ouvindo? O fato de eu dizer para vocês, não fique ouvindo outras palavras. Fique com sua paternidade. Fique com a palavra do seu pastor. Eu creio, queridos, que Deus tem nos dado palavras tremendas que você não precisa se alimentar de outras fontes. Ouça uma só voz. Tenha um som apenas, porque muitos sons causam confusão. Causam confusão. Portanto, se você quer ser salvo, seja fiel à sua cobertura espiritual. Ouça. O dia que eu falar alguma coisa que você pela palavra entende que é apostasia, vai embora. Aí você vai, ouve quem você quiser. Mas enquanto você estiver debaixo desse manto, escute este manto, amados. Porque muitas pessoas irão falar mal deste manto. E se você não estiver firme, purificado, lavado, revelado pela palavra de Deus, você vai dar ouvidos a essas pessoas. E isso poderá causar a perda da sua própria salvação. Muitas pessoas estão perdendo a sua salvação porque estão ouvindo demais. Muitos outros estão ouvindo só aquilo que convém para ele, para justificar suas atitudes e as suas ações. Então tenha cuidado quem você está ouvindo. Cuidado com o som que está entrando nos seus ouvidos, porque entra no seu ouvido, vai direto para seu coração sobe para a sua mente e a sua mente começa a ser pervertida, começa a ser contaminada, começa a entrar um espírito de confusão que facilmente você se deixará levar pela apostasia. Esse é o instrumento que Satanás está usando para confundir aqueles que já são salvos, para perder a sua salvação. Exagero de som. Cuidado, amados. Cuidado. Se você é deusana, seja deusana. Corpo, alma, espírito. Faça deusana a sua casa espiritual. Faça deusana a sua preparação para ser um remanescente e poder subir com Jesus, para não ficar para a grande tribulação. Se antes da grande tribulação já estamos vivendo esses dias tão difíceis e que a tendência é piorar, imaginem como será no tempo da tribulação. Imagine, queridos. Então, sempre tem que ser preparado. Nós estamos pregando, enquanto outros estão pregando um monte de baboseira. Me perdoem a palavra, me perdoem a expressão, não tenho outros tipos de palavras para dizer, enquanto estão falando, como diz no espanhol, tonterias. Nós estamos pregando a essência da palavra, estamos preparando a igreja
como pastor, eu sou responsável para preparar você para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas se você começa a ouvir muito outros, você não terá sustentação, não terá fundamento. É o mesmo pensamento daquele que diz: quanto mais santo eu tenho na minha vida, melhor para me apegar. Não, meu único santo é Jesus Cristo. Meu único santo, o santo de Israel, é Jesus Cristo. Eu não tenho vários santos para formar força e me ajudarem. Não, isso é pensamento totalmente de quem é idólatra. O meu pensamento é viver o santo dos santos, que é Jesus Cristo, na minha vida. E por isso eu sou santo, porque Ele me santifica pelo poder do seu Santo Espírito, e assim vou mantendo a minha salvação para a eternidade. Amados, nada disso que eu estou ministrando agora, eu apenas ia fazer a leitura, ia orar e depois ia ministrar sobre os dons, mas não, queridos, Deus está nos preparando, Deus está nos alertando, Deus está alertando a mim, Deus está alertando a você. A sua palavra nunca foi tão presente, tão atual como agora, queridos. Agora é que as palavras que foram escritas na Bíblia, agora as frases, as palavras têm mais sentido, porque já está tudo revelado. Queridos, só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer. Portanto, desperta seus olhos espirituais, deixe que as escamas comecem a cair, deixe que o Espírito de Deus comece a trabalhar na sua vida. Seja fiel à sua casa, seja fiel ao seu pastor, seja fiel à visão que Deus lhe deu, seja fiel a esse manto. Faça honra desse manto que Deus te deu, desse tempo de revelação. Queridos, são poucas as igrejas que estão falando o que nós estamos falando. A maioria está já influenciada pela apostasia. Fazem isto, fazem aquilo, fazem grandes eventos, vão para aqui, vão para lá e fazem grandes lugares de congregar e milhões vão ali. Deus diz: grande é a porta que leva à perdição, mas é estreito o caminho que leva à salvação. Escute o que eu estou dizendo, amados. Escute o que eu estou dizendo, amados. Temos que ter revelação como nunca tivemos antes de igreja. Igreja não é lugar social. Igreja é lugar de comunhão, é lugar de edificação, é lugar de quebrantamento, é lugar de nós nos aprumarmos com o Espírito de Deus, é lugar de desenvolver todos os nossos dons, de exercer os nossos dons, as nossas habilidades em prol do corpo de Cristo. Isso é discernir o corpo de Cristo. Como eu já disse, eu vou falar um pouco isso amanhã, antes da ceia do Senhor. Amados, você não pode perder amanhã a ceia do Senhor, porque escute, igreja, do espírito da apostasia é você deixar de ceiar, é você não ir à igreja no dia de ceia. Isso é um sinal de apostasia na sua vida. Porque o ceiar é a renovação da aliança que eu tenho com Cristo. É a aliança que eu tenho com o Santo dos Santos. Aquele que me santifica, aquele que me purifica, aquele que me salvou. Eu estou renovando esse pacto, essa aliança. E quando eu não ceio, eu estou abrindo mão desse pacto. Portanto, ceiar, queridos, dia de ceia, nós temos que ter fila para entrar na igreja. Fila é dizer: não abro mão. É o dia da minha reconsagração e da minha renovação, da minha aliança com Jesus, para que o espírito da apostasia não comece a ganhar espaço no meu coração. É por isso que muitos estão fracos e doentes
diz a Escritura. É por isso que muitos até já dormiram, ou seja, já se afastaram de Deus, por falta desta revelação do corpo de Cristo. Eu creio que nesta manhã você recebeu pérolas tremendas desta palavra e desta impressão. Eu creio que Deus está falando muito forte ao seu coração. Amados, Deus está falando para remanescentes. Torne-se você um remanescente, recebendo esta palavra, reafirmando na sua vida e seguindo os conselhos da sua liderança espiritual. Nós somos uma igreja que oramos, queridos. As pessoas, quando mandam uma mensagem para mim, dizem: pastor, estou lhe pedindo oração porque eu sei que o senhor ora de verdade. Porque já pedi para o meu pastor disse: sim, vamos orar, e coloca a mãozinha assim, coloca as mãozinhas assim. Mas toda vez que eu peço para o Senhor, na hora o Senhor já grava a oração e já vai declarando, já vai dizendo, ou seja, vocês são uma igreja que vocês oram. É assim que estamos conhecendo na cidade. Osana é uma igreja que ora mesmo, de verdade. E é isso que nós fazemos. Na intercessão, a pastora coloca os objetivos, depois de conversar comigo, aí eu vou orientando e ela depois escreve e coloca tudo ali na intercessão. Cada irmão começa a orar 5, 10, 15, 20 minutos às vezes, oração de clamor, de uma pura intercessão. Queridos, nós somos uma igreja que estamos entrando no processo de que a oração é algo que é um fundamento que vai trazer solidez à vida da igreja. Mas não fique debaixo da sombra das orações dos outros. Você tem que começar a se levantar como um intercessor. Você tem que se levantar, porque a salvação, queridos, é individual. Eu não vou entrar de carona no céu, não. Eu vou entrar porque eu criei em Jesus, porque eu mantive uma vida de adoração, mantive uma vida de oração, mantive uma vida de fidelidade, fui obediente à palavra do Senhor, mantive a fé, por isso eu mantive a minha salvação através da fé, na prática da palavra de Deus, produzi obras que glorificaram o nome do Senhor. Então, por causa da graça de Deus, eu vou entrar no céu e vou ser justificado e ter sido como justo. Vou ter sido colocado como justo para o Senhor. Amém, queridos? Quantos recebem esta palavra nesta manhã? Os poucos minutos que nos restam, eu estou com o coração assim muito quebrantado, amados. Estou muito quebrantado pelo Espírito Santo. Estou muito quebrantado pelo Espírito Santo. Eu sempre digo ao Espírito Santo: Senhor, me dá a palavra do coração de Deus para meu povo. É muito fácil, queridos. Eu fiz curso, eu tenho uma preparação teológica fantástica. Eu posso pegar um texto e fazer uma linda mensagem para vocês. Mas eu digo: Senhor, eu abro mão do meu conhecimento, da minha sabedoria, da minha inteligência, e eu quero pregar pelo Teu Espírito. Eu quero apenas ser um instrumento, a voz da Tua vontade, para que meu povo receba a essência da transformação pela palavra de Deus. Que as pessoas não digam: uau, que lindas palavras, que tremendo isso, aquilo. Não, que tremendo a obra do Espírito, que tremendo Deus falou comigo, minha vida está sendo transformada. Isso significa que o Espírito Santo que está falando através da minha vida. É assim que eu oro, queridos. Assim que eu oro. E durante a semana eu não preparo a palavra só no domingo ou só de última hora fico escrevendo. Não, queridos. Durante a semana, durante meses, Deus já está me preparando. Tem mensagens que eu ainda não preguei para vocês, porque o Espírito Santo disse: eu terei a você, mas ainda não é tempo. Antes você precisa preparar o povo para comer esta comida, porque esta é muito superior a esta. Então tem mensagem que o Espírito Santo já me deu que ainda não preguei para você. Portanto, amados, vamos unir a nossa fé e vamos aprender a ser igreja, a igreja
do remanescente. A igreja daqueles que serão arrebatados com esta revelação. Seremos criticados? Sim, seremos criticados. Seremos. Mas Jesus disse, no mundo terão aflições. E parte das aflições são essas perseguições que sofreremos. Nós não estamos sofrendo perseguição ainda, mas vamos sofrer. Infelizmente, até a vinda de Jesus, vamos sofrer perseguições. Mas quando formos arrebatados, precisamos nos preparar para esse grande dia, amados. Vale o esforço de abrir mão agora do mundo para viver a eternidade. Muitos querem viver sua própria eternidade aqui na terra. Não quero aproveitar a vida. Não, aproveitar a vida será na eternidade. Aí sim vamos aproveitar a vida. Enquanto estivermos nesse mundo, precisamos trabalhar para aproveitar a vida na eternidade. Amém, queridos? Espero que esta palavra tenha sido bastante edificante para a sua vida. É por isso que devemos cortar os laços com o mundo, com a sua distração, com seus efeitos. Ou seja, eu não devo imitar as pessoas do mundo. Eu devo imitar Jesus. Eu não devo imitar os costumes do mundo. Por isso que nós somos contra tatuagem, contra brincos, contra uma série de coisas, contra tipo de vestimentas. Cuidado. Por isso que nós sempre pregamos a decência e pregamos a manutenção do corpo de Cristo. Não só dessas coisas, mas cuidado com como você está tratando o corpo de você também, com a sua alimentação. Cuide do corpo. É só esse que você tem. Você não vai receber outro. Só na glória quando o seu corpo estiver glorificado. Mas enquanto estiver nessa terra, é só esse corpo que você tem. Cuide-o. Cuide-o. Santificando-o até com as coisas que você naturalmente come. Para não contrair enfermidades. Somos acometidos de diversas enfermidades? Somos. Mas no que depender de nós, precisamos nos cuidar. Espero que você esteja me entendendo nesta manhã. Vamos orar ao Senhor. Nosso tempo praticamente já foi, mas eu creio que aprove ao Espírito Santo ministrar esta palavra ao seu coração. Pai, em nome de Jesus, nos levantamos nesta manhã, Senhor, com nosso coração totalmente rendido a Ti, quebrantado, contrito e humilhado. Senhor Deus, Tua palavra é tão clara. Eu, quando li, estava meditando nessa madrugada sobre esse texto para ler para os meus irmãos. Senhor, era tão claro para mim, Senhor. Era tão lúcido, era tão luminoso, era tão revelado, Senhor Deus, os dias que nós estamos vivendo. Nunca a Tua palavra foi tão atual como agora nesse tempo, para nos alertar. Senhor, oramos e clamamos por aqueles que dormem, por aqueles que estão distantes do trono da Tua graça. Não estou falando daquele que ainda não conhece a Jesus, estou falando daqueles que já Te conhecem, mas que estão afastados. Daqueles que não têm a revelação do congregar, não têm a revelação do ceiar, não têm a revelação de estar em comunhão com o corpo de Cristo. Uma das armas de Satanás será tirar as pessoas do corpo de Cristo. Até por conta da comodidade das transmissões dos cultos. Senhor, o inimigo está colocando uma mentalidade de entretenimento. Assim como temos facilidades para assistir programas televisivos, filmes, novelas e tantas variedades de atrações dentro da nossa casa,
o inimigo está inculcando em nossa mente que a igreja seria também o fator entretenimento. Não preciso ir até a igreja, eu tenho ao vivo aqui na minha casa. Amados, oh Deus, toca o coração da tua igreja, Senhor. Toca o coração de cada um destas pessoas que estamos assistindo, ou aquelas que irão nos assistir. Toca o coração, que tenha esta revelação, que, Senhor Deus, a tua palavra diz que mesmo no tempo da perseguição, a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, se reuniam de casa em casa e também se reuniam no templo, nas cavernas, se reuniam como corpo de Cristo para serem edificados, para serem instruídos, para serem levantados, para levantar um altar de adoração a Deus como igreja, como corpo completo. Mas também fazia de casa em casa. Pai, nós oramos ao Senhor e clamamos por esta revelação. Senhor, o dia do Senhor se aproxima, mas à medida que o dia do Senhor se aproxima, o dia da apostasia também se aproxima. E de uma forma violenta, de uma forma forte, tenebrosa, e está entrando através, Senhor Deus, das esferas de governo, de elaboração de leis, que nos obrigarão a fazer certas coisas, assim como agora estão elaborando leis para nos obrigar a sermos vacinados e a ter, Senhor Deus, uma multa para aqueles que não querem se vacinar. Querem nos obrigar agora, Senhor Deus. E dessa maneira, é assim sutilmente que vai entrar a marca da besta, a marca do anticristo. E quem não tiver essa marca sofrerá consequências. Deus, não permita, Senhor, que isso aconteça conosco. Que a nossa marca seja a marca de Jesus Cristo, seja a marca do Espírito Santo. O Espírito Santo testificando ao nosso espírito que somos filhos de Deus e testificando ao mundo que somos filhos de Deus, que nós somos seres para serem contaminados com as coisas do mundo, mas somos seres que estamos totalmente na virtude do poder do Teu Santo Espírito, incontamináveis, incorruptíveis. Senhor, ajuda-nos na força do poder do Teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro esta palavra que seja impressa no espírito de cada um dos meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Que cada um tenha esta revelação, que cada um tenha este temor a Deus, como aqueles que darão contas da sua vida, que darão contas das suas ações, das suas atitudes, das suas obras diante de Deus. Pai, prepara-nos e santifica-nos na Tua palavra. Esta foi a oração de Jesus Cristo. Pai, santifica-os na Tua verdade, porque assim como eu não sou deste mundo, disse Jesus, eles também não são. Eles terão aflições, sustenta-os, Pai, pela santidade, pela Tua palavra. Assim seja, que o Espírito do Senhor nos ilumine o entendimento do nosso coração, para que possamos ver a glória de Deus e andar aprumado na glória de Deus, de acordo com a Sua palavra. Pai, nós oramos abençoando este dia, Senhor, de vitória, dia de nos consagrarmos ao Senhor. E amanhã, Pai, declaramos dia do Senhor, de nos congregarmos e de estarmos aliançados contigo através da ceia do Senhor. Pai, muito obrigado por esta revelação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, amados. Vocês recebem esta palavra nesta manhã. Nos vemos hoje. Temos culto de jovens às 19 horas. Jovens, preparem-se, venham, exponham-se. Amanhã, culto de celebração às 18 horas. Passe seus nomes para a irmã Cleide, que ela já está anotando lá. Nós temos apenas 70 lugares dentro do nosso templo. Seja você um dos 70 que estarão ali congregando e tomando a ceia do Senhor no corpo de Cristo, presencialmente.
Amém? Deus abençoe. Um bom dia a todos. Até lá.